Alô, 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 boa noite a todos e a todas que estão assistindo aí. Muito boas-vindas, sejam bem-vindos a essa live. Hoje nós vamos falar sobre digitalização de prontuários. Tá todo mundo me ouvindo bem aí? Dá um ok no chat se tiver todo mundo me ouvindo bem. Eu vou estar avaliando por aqui se a nossa transmissão está legal. Muita gente inscrita nessa live de hoje, são quase 200 inscritos, olha que bacana, né? E certamente muita gente vai chegando aí ao longo da transmissão, bacana. E de onde é que vocês estão falando? Me digam aí a cidade que vocês estão. Vamos dar um tempinho aí para a turma estar chegando, eu queria saber de onde é que vocês estão. Estou vendo aqui que o Charley está aqui, grande abraço, Charley. Amigo Ebert, oh, que bacana. Fabiana, como vai você, Fabiana? Nossa aluna do curso de Digitalização Top. Estou vendo aqui Dalto de Belo Horizonte, a Natália de Manaus. Que legal, que legal. Olha, o Carlos Henrique de São Luís, boas-vindas, seja bem-vindo, Carlos Henrique. Volta Redonda, Rio de Janeiro. Fabiana, sim, São Francisco de Assis. Tenho curtido bastante suas publicações, seus posts, Fabiana. Espero que você esteja gostando do curso de digitalização. Nós vamos fazer um webinar agora no dia 15, esse é exclusivo, né, para os alunos do curso de digitalização. A gente tem feito alguns eventos, uns são partilhados, são no geral. Hoje eu vim fazendo essa live aqui para tratar com vocês sobre digitalização de prontuários, a nova legislação que saiu há pouco, né, no apagar das luzes do governo Temer. No dia 27 de dezembro, a lei foi sancionada pelo presidente, já percorria aí um bom caminho na Câmara dos Deputados, junto, praticamente paralelo aí com o projeto de lei 7920, e a gente vai ver hoje um pouco das suas similaridades, o que é que vem por trás dessa nova legislação, o que é que vai ocorrer com os hospitais, e fiquem bem à vontade para perguntar, para questionar. Eu posso não exatamente no momento do webinar falar, mas ao longo da nossa transmissão a gente vai conversando aqui, tá certo? Deixa eu ver quem mais chegou na nossa transmissão. Elisângela de Serra, do Espírito Santo, que legal. José Valdo, de João Pessoa, seja bem-vindo. A Cláudia, de Belém do Pará, que legal, que legal. Cariacica, Angélica, seja bem-vinda. Porto Alegre também, que maravilha, com Maristela, bacana, gente. Eu vou começar, né, a trazer esse conteúdo, porque eu sei que o tempo nosso aqui é um pouco escasso, é um período, né, 7h30 da noite aí, para quem está em São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, quem tem horário de verão, 6h30 aqui para Salvador. Hoje eu estou falando de Salvador, Bahia, João Pessoa também, enfim, as cidades do Nordeste, que não tem horário de verão, e do Norte também, e ainda tem outras cidades, Acre, me parece que aí são 2 horas de diferença. Então, nós vamos começar falando hoje, deixa eu abrir aqui já, vou abrir a transmissão para vocês, e nós vamos falar sobre a legislatória, mas obviamente que existem temas aí bem paralelos, como eu falei, o PL 7920, né, que vem permeando aí toda essa discussão para cá, vem ocorrido série de avanços do ponto de vista da tramitação desse processo. Há uma série de questionamentos das entidades, das instituições, inclusive de nós arquivistas, bibliotecários, historiadores, enfim, há um questionamento grande e preocupação da sociedade quanto a essa questão do que o PL 7920 vem trazendo, uma série de perigos realmente relacionados à questão da digitalização propriamente dita, da possibilidade da eliminação do documento original, e aí esse projeto de lei que também estava relacionado, que era o 10.107, PL sobre prontuários eletrônicos, prontuário do paciente, acaba por ser sancionado com antecedência e com os mesmos pontos, né, praticamente relacionados todos à questão da eliminação do documento físico, em contraposição ao documento digital. Físico no sentido, assim, vou tentar trazer uma linguagem assim mais
ampla possível, porque se a gente for trazer aqui discussões assim, muito terminológicas, né, do físico, porque há uma discussão de que todo físico, o digital também é físico, né, porque existe ali uma fisicalidade naquele documento, então seria um documento analógico, se a gente fosse referir ao papel, mas enfim, esses são pontos menos importantes agora para o debate. O importante é a gente discutir mais essa questão realmente propriamente dita da legislação, da interferência que vai ocorrer no nosso dia a dia, na prática profissional e também nas nossas universidades, na academia, né? Tem muita gente que não sabe sobre essas mudanças, sobre o que vem ocorrendo, e nós precisamos realmente discutir. Então, essa aqui, a ideia é começar esse bate-papo, e fiquem bem à vontade para poder perguntar, certo? Eu vou agora compartilhar a nossa telinha. Vamos ver aqui se vai compartilhar direitinho. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Pronto. Eu quero que vocês me digam se está compartilhando, se vocês estão conseguindo ver a minha tela, porque eu vou trazer a apresentação hoje do webinar. Tá todo mundo vendo aí a tela, pessoal? Todo mundo consegue ver? Me dá um ok, se sim. Maceió, Eliane, ô terra que eu sou apaixonado. Prazer, Eliane, seja bem-vinda. Lages, Santa Catarina, que legal. Curitiba, olha, gente, eu não vou poder falar de todos aqui, como eu falei, foram 200 inscritos, já temos aí cerca de 50 pessoas conectadas, então vão falando da cidade, se eu não falar agora, eu vou falando depois. Então, isso é que é bacana no evento online, né? Se eu estivesse no auditório, já estaria cheio, né? 50 pessoas num horário desse, no início do ano, então isso é muito bom. Essa live, pessoal, tem o objetivo de falar realmente sobre essa gestão de prontuário do paciente relacionada a essa nova legislação, o projeto de lei também, o Marisa Letícia, que está em tramitação na Câmara dos Deputados e que também traz questões muito relevantes acerca do prontuário, né, como um instrumento realmente probatório, como um instrumento que se deve ter cuidado, a ética médica, e aí não só se referindo aos médicos, mas todos os profissionais que lidam com o prontuário, inclusive nós, profissionais da informação, arquivistas, bibliotecários, o pessoal de secretariado executivo, por exemplo, que usa também prontuário. Então, essa legislação vem a calhar no momento tão necessário que a gente discute ética no nosso Brasil, né? Então, esse evento, essa live de hoje, ela é uma realização da Informar de Treinamentos, é uma empresa que realiza cursos presenciais, e uma grande novidade, eu vou fazer uns cursos presenciais esse ano sobre digitalização, então vamos mandar para o seu e-mail aí daqui a um tempinho, essa semana ainda, a nossa grade de programação do semestre, tá certo? Com os cursos presenciais, já trazendo a gestão de prontuários com ênfase na parte da digitalização e da gestão de documentos digitais. O canal YouTube também, se você não está inscrito, está na hora de se inscrever, o canal Pablo Soledade está lá super disponível, já temos mais de 100 inscritos no canal, a minha meta é chegar a 1.000 inscritos aí até março, e eu espero contar com a sua presença. Já tem vários vídeos, várias coisas bacanas lá no canal, eu espero realmente que você participe, tá certo? É só pesquisar lá no YouTube Pablo Soledade, e você vai encontrar bastante conteúdo. E também é uma realização do projeto de digitalização top, que é um curso online, esse aí é um projeto online, onde temos aí hoje uma turma ativa, né, uma turma online ativa, já estamos com a inscrição da segunda turma, depois eu falo um pouquinho mais com vocês sobre isso, mas são esses três, digamos assim, projetos que a gente está tocando hoje com bastante afinco, em 2019, eu espero que vocês vejam muita informação sobre eles, tá certo? Então, assim, já partindo para a questão da legislação, deixa eu fazer a volta aqui. Aliás, deixa eu me apresentar primeiro, né? Porque nem todo mundo me conhece. Olha, Maria Smith, de Manaus, Amazonas, não sei se você já me conhece, seja bem-vinda. Marcélia, também de Sergipe, Florianópolis, Daniela. Eu sou Pablo Soledade, eu sou doutorando e mestre em Ciência da Informação, eu tenho uma especialização em Administração Hospitalar,
Sou bacharel em arquivologia, né, já fui conselheiro do CONARC, presidente da Associação dos Arquivistas da Bahia também por 4 anos, fui chefe do Serviço de Arquivo Médico da Climério de Oliveira, na Universidade Federal da Bahia, tive a oportunidade de ser servidor público federal, acabei pedindo exoneração, naquele momento não era aquilo exatamente que eu queria, mas fiquei 7 anos aí ao longo da chefia e, assim, acabei saindo para outros projetos realmente pessoais. E o meu primeiro emprego foi como arquivista de um hospital espanhol, o qual eu tive a grande honra de ser estagiário, foi o primeiro estágio, na verdade, em arquivologia que eu fiz, e a partir disso eu comecei a me apaixonar realmente por essa área. Então, eu posso dizer que pela minha experiência, eu já tenho aí 18 anos do primeiro estágio que eu fiz em hospital, então eu acho que eu tenho um pouquinho de propriedade para estar falando aqui com vocês hoje sobre essa questão do prontuário na ótica de um profissional de informação, de um profissional que trabalha com arquivologia e com o conhecimento que eu também tenho com digitalização, tá certo? Então vamos falar logo, deixar de enrolação aqui e falar sobre a Lei 13.787, que dispõe sobre a digitalização e a utilização de sistemas informatizados para guarda e armazenamento e manuseio de prontuário. O que foi que eu fiz para facilitar a nossa conversa hoje? Eu vou sair aqui da nossa apresentação e eu vou trazer aqui a legislação. Acabei pontuando assim as questões que eu considero mais relevantes a gente conversar, apesar de ser uma lei que traz poucos artigos, né, mas ela tem uma concepção e digamos assim, por trás dela, algo muito maior, né? Então, é uma lei de apenas 3 páginas, eu vou mandar para vocês também todo esse material que a gente está conversando aqui por e-mail. Final da aula, quando você acessar o seu e-mail, você já vai ter aí essa lei com esses destaques que a gente vai fazer e conversar, e os outros instrumentos legislativos, portarias e tudo mais que a gente conversar aqui, tá joia? Então, a primeira coisa dessa lei da 13.787, que eu quero pontuar, é sobre a tramitação dela, né? A tramitação foi até rápida em relação a outras leis, por exemplo, o PL 7920, ele é de 2007, foi apresentado pelo senador Magno Malta à época, e depois esse projeto foi arquivado, e em 2017 ele retoma, depois daquela situação toda do país, o impeachment da Dilma, e aí o Magno Malta retoma essa discussão e sai do Senado e vem para a Câmara. O projeto de digitalização de prontuários, ele foi mais rápido, ele é um projeto que chegou na Câmara em 2017 e a tramitação dele foi super veloz. Há que se dizer que existe, de fato, uma pressão muito grande da iniciativa privada, das unidades de saúde, por essa questão do espaço físico, principalmente, né, da estrutura que o hospital acaba tendo que disponibilizar com áreas para o prontuário, né, o prontuário analógico, e umas outras coisas também, pressão do ponto de vista mercadológico, de ferramentas, de softwares e tudo mais. Enfim, os cuidados que a gente tem que ter em relação a essa lei que foi aprovada, valem também para o PL 7920. Só que a questão é que a lei já está dada, então a gente precisa tomar algumas iniciativas agora, principalmente para a questão da regulamentação da lei, porque ficaram muitas brechas aí. Eu conversei até com alguns colegas, alguns arquivistas que me procuraram, até fruto, esse webinar de hoje, essa live é fruto dessas conversas, dessas solicitações. Eu tive um contato com uma colega nossa eu acho que foi no dia 1º de janeiro, ela me mandou mensagens ocupadas, a Heloísa, né? Não sei se a Heloísa está aqui já, mas ela disse que participaria, então um grande abraço a você, Heloísa. Esse webinar também é fruto da nossa conversa. No dia 1º, eu pedi a você para dia 2 te ligar, justamente para poder ler mais o projeto, ler mais a lei e poder fazer essa live. Então, assim, essa legislação, o que é que ela traz de importante, né? O primeiro artigo, ela fala logo da Lei 13.709, que é a Lei de Proteção de Dados Pessoais.
Então, a redação é essa: a digitalização e utilização de sistemas informatizados para guarda, armazenamento e manuseio de prontuários são regidas por esta lei, no caso a 13.787, e a lei 13.709. Inclusive, já sofreu uma alteração aí, que a gente vai dar uma olhadinha aqui um pouco mais para frente, mas ela é super importante para que a gente possa compreender a questão da proteção aos dados pessoais, tá? O artigo 2º, ele já traz uma certa confusão, digamos assim, terminológica e de concepção. O processo de digitalização de prontuários de pacientes será realizado de forma a assegurar a integridade, autenticidade e confidencialidade do documento digital, né? Quem estuda um pouco a questão arquivística aí, e conhece as resoluções do CONARC, percebe que há uma certa confusão aqui nessa terminologia. A integridade, na verdade, ela está dentro de autenticidade, né? Quando a gente fala de autenticidade, remete à integridade e identidade de um documento digital, né? Ou de um documento em geral, independente do suporte. Então, um documento, para que ele tenha autenticidade, ele precisa ser íntegro e ter identidade, né? Então, há uma certa confusão já em relação a isso aqui, né? Mas, enfim, o que se pretende verificar aqui, me parece que a ideia do legislador aqui é buscar demonstrar logo de cara a necessidade de se assegurar esses quesitos aqui, apesar dessa confusãozinha, né? E aí, no parágrafo 1º, apresenta-se que o método de digitalização deve reproduzir todas as informações contidas nos documentos originais, né? Algo que, de fato, é básico e necessário. O parágrafo 2º traz a infraestrutura de chaves públicas brasileiras. Isso aqui, vou fazer logo umas anotaçõezinhas aqui, porque aí já vai para vocês depois com essas anotações. Isso aqui é a medida provisória 2202, vou botar aqui MP 2200-2, que ela é de 2001, se eu não me engano. É isso mesmo, 2001, ela estabelece essa infraestrutura de chaves públicas, trata da certificação digital, dos padrões, da criação das estruturas em relação a isso, tá? Então, vale a pena você conferir essa MP para poder correlacionar com essa legislação. Vou publicar aqui, e quando eu mandar para você, você vai ter esse comentáriozinho, tá joia? O parágrafo 3º trata do seguinte questão: o processo de digitalização deve obedecer a requisitos dispostos em regulamento. Aqui começa a complicar, né? Porque é notório que vai ser necessário regulamento, né? Agora, que regulamento? Como é que a gente vai regulamentar essa legislação? Quem vai fazer isso, né? Como regulamentar? E aí começa a surgir, pessoal, a necessidade de fazermos um debate mais forte sobre isso e nos posicionar, apresentar sugestões em relação à regulamentação, questões, por exemplo, de RDC-ARC podem entrar aqui. Imagine se a gente consegue apresentar uma proposta de regulamentação entrando as resoluções do CONARC, né? As resoluções CONARC, principalmente a 39, a 43, que trata da questão dos RDCs, a 31, que fala sobre os requisitos da digitalização. Então, aqui está bastante aberto. E aí, uma das perguntas finais da nossa live de hoje vai refletir um pouco sobre isso aqui, mas eu não vou adiantar agora. O artigo 3º trata dos documentos originais que podem ser destruídos após a sua digitalização. É tudo que a gente teme, né? Nossa grande preocupação é essa daí. Observando-se os requisitos constantes do artigo 2º desta lei e após análise obrigatória de comissão permanente de revisão de prontuários e avaliação especificamente criada para essa finalidade. Ora, aqui também é uma confusão, porque as CEPADs e as comissões de revisão de prontuários, as CRPs, elas têm outras funções, né? Elas não são especificamente criadas para isso, a não ser que o legislador queira a criação de uma nova comissão, de uma terceira comissão com essa finalidade, o que seria desnecessário, porque a CEPAD é que deveria ter essa
essa premissa, né? Essa obrigatoriedade de avaliar. E esses cuidados em relação à destruição do original aqui, pessoal, nos deixa assim com os cabelos em pé, né? Eu acho que a grande preocupação de todos aí está relacionada a esse descarte de uma forma desordenada, desorganizada, sem planejamento, sem critérios para que a gente possa assegurar que esse documento que foi digitalizado, ele seja íntegro, né, porque a gente já não vai ter o original para poder fazer essas validações. A única coisa que a gente vai ter ali é uma autenticação de um servidor público ou até de uma empresa, que é o que está acabando acontecendo, acerca dessa questão. Então, o cuidado é muito grande e a gente não sabe ainda como é que vai ser, por isso que não pode se colocar os carros à frente dos bois. Essa regulamentação ela é fundamental para que a gente entenda como é que vai se dar esse processo. Tem gente que já está querendo fazer aí a digitalização, descarte, algumas empresas de software trazendo propostas, assim como na área educacional, né, que o MEC apresentou aquela portaria da obrigatoriedade de ter os documentos digitalizados. Tem ocorrido a mesma coisa já com a documentação da área de saúde, bem antes dessa lei, inclusive, muito antes. A partir daquela resolução, daquela portaria, na verdade, 1821, do Conselho Federal de Medicina, quem lembra de uma portaria aí de 2007 do Conselho Federal de Medicina que estabelecia níveis de segurança, NG1, NG2, e disponibilizando e oferecendo a possibilidade de descarte do original. Então, é claro que está todo mundo aí alvoroçado, todo mundo vírgula, né? Principalmente as empresas e as instituições que não têm essa dimensão da dificuldade e da problemática que é a digitalização e principalmente a preservação do documento digital, seja ele nato, seja ele digitalizado. Então, essa é uma questão aqui a se pontuar. Aí nós temos no parágrafo 1º desse artigo, a comissão a que se refere esse caput constatará a integridade dos documentos digitais e avalizará a eliminação dos documentos. É uma outra preocupação, os critérios que essa comissão vai utilizar, qual é o aval. Hoje a gente sabe que no processo de digitalização, eu já falei inclusive isso em webinars anteriores, não sei se vocês já participaram de alguns que viram até uma baratinha no processo, né, de um tribunal super conhecido, saiu no jornal, digitalizaram e disponibilizaram uma imagem para um cidadão de um arquivo digital com uma barata, né? Então, não houve nenhum tipo de cuidado, nenhum tipo de controle de qualidade, e são milhões de documentos. Como é que você faz uma validação dessa? Será que vai ser por amostragem, meu Deus? Quer dizer, há uma grande preocupação em relação a isso, e os processos de digitalização, hoje em dia, pelo menos eu tenho visto, tenho acompanhado muito, não estão sendo feitos com qualidade, tá? O parágrafo 2º trata dos documentos de valor histórico. Os documentos de valor histórico assim identificados pela comissão serão preservados de acordo com o dispositivo na legislação arquivística. Não, assim, a lei, a regra aqui está ótima, né? Eu não questiono o que está escrito. O que eu me preocupo, o que eu acho que todos estão preocupados, é com a praxis disso, com a execução desse processo, não é? Então, quando nós estamos falando de valor histórico e de legislação arquivística, a gente sabe o que é um valor secundário de um documento, dos prazos de guarda, a questão da tabela de temporalidade e tantas outras coisas. Mas a execução disso, por essa lei apenas, é claro que o regulamento ele é justamente para dar mais informações, para esmiuçar melhor o que o legislador quer dizer, mas se nós, profissionais da informação, não participarmos desse processo, o que está sendo assim, até na prática, está acontecendo muito, é a falta de participação nossa mesmo, seja por nossa proatividade, que há que se falar, pessoal, infelizmente, nós, profissionais da informação, não estamos sendo muito proativos nas nossas instituições, não, né? Salvo poucos, tá? Então, vamos fazer uma meia-culpa nesse processo,
Mas, assim, a gente tem que ir para cima, buscar. É claro que a gente pode não ter um poder político, um poder suficiente da categoria para conseguir mudar as coisas ou transformar por completo, né? Mas eu acho que se formos sim para cima, apresentarmos sugestões, opiniões, no mínimo a gente vai ter a consciência tranquila de que a gente buscou, que a gente tentou informar, é aquele negócio, eu avisei, né? Então a gente precisa fazer isso urgentemente. O artigo 4º trata da seguinte questão: os meios de armazenamento de documentos digitais deverão protegê-los do acesso, do uso, da alteração, da reprodução e da destruição não autorizados. Aqui está tratando sobre a questão do armazenamento, e aqui cabe numa regulamentação a questão de um repositório digital confiável, né? Porque como é que a gente vai garantir a proteção tanto do acesso, quanto do uso, quanto da possibilidade de alteração? A gente sabe que tem no meio digital uma fragilidade muito maior do que no meio analógico, né? Então é preciso precaver sim, para que não ocorra aí um grande desastre na nossa documentação comprobatória. Não estou nem falando de valor histórico, que é uma outra coisa, um outro problema, mas eu digo da questão probante mesmo, né? A gente corre esse risco. O parágrafo único desse artigo 4 traz a seguinte redação: os documentos oriundos da digitalização de prontuários serão controlados por meio de sistema especializado de gerenciamento eletrônico de documentos. Aí o GED, que é uma linguagem que, inclusive, já é ultrapassada por muitos estudiosos da questão, né? A gente trata traz outras linguagens, traz SCM, traz, enfim, outros termos, e não basta só, não é? Você ter um controle por meio de um sistema de gerenciamento eletrônico de documentos. Porque quando a gente está falando de um documento com prazo de guarda alto, e no caso prontuário, pelo menos 20 anos, né? No mínimo 20 anos, porque a gente pode ter documentos permanentes, prontuários na área de pesquisa, prontuários com valor histórico, de fato, né? Então, a gente precisa pensar realmente não num sistema de gerenciamento eletrônico de documentos, mas em um repositório realmente confiável para guarda e para preservação. O artigo 5º, o documento digitalizado em conformidade com as normas estabelecidas nesta lei e nos respectivos regulamentos terá o mesmo valor probatório do original. Ora, é só validando os artigos anteriores sobre o descarte do documento papel. Tá? Deixa eu ver aqui alguns comentários antes de voltar. Acho que primordialmente tem que partir a alta gestão, porém, claro que podemos fomentar em nossos locais de atuação. Jorge, isso aí, Josias, a alta gestão, a gente precisa buscar ser protagonistas do processo, né? A gente tem que tentar influenciar de todos os modos, de todos os meios. Inclusive nós, nas redes sociais, a gente consegue fomentar um debate que gera uma atenção de outras pessoas, inclusive de pessoas da autogestão, né? Então é bem bacana isso aqui que você falou. O artigo 5º, o documento digitalizado, eu já falei, né? O parágrafo 1º desse artigo deixa claro que é mandatório que a guarda, o armazenamento e o manuseio dos documentos digitalizados também estejam em conformidade com as normas estabelecidas nessa lei. É uma outra coisa que precisa regulamentar. Eu até posicionei aqui, olha, precisamos lutar para que no regulamento seja apontada a necessidade de repositórios digitais confiáveis. Então, isso, para mim, está mais do que claro, a necessidade de a gente fomentar esse debate e, assim, o pessoal da TI, de tecnologia da informação, cá para nós, assim, não vai ter condições de suportar essa carga sozinho. Nós precisamos participar desse processo, sabe? Não pode deixar a cargo dos profissionais apenas essa questão de infraestrutura, de hardware, não é bem por aí que funciona. Nós temos aí um aparato enorme, tanto do ponto de vista de hardware, de softwares, mas principalmente do estabelecimento de políticas. Se a gente não tiver algo bem escrito, bem estruturado e equacionado,
nós teremos grandes problemas em relação aos nossos documentos. O parágrafo 2º, poderão ser implementados sistemas de certificação para verificação da conformidade normativa, poderão ser implementados sistemas, né? Fala muito pouco aqui, então a gente precisa ver o que essa regulamentação vai trazer. O artigo 6º fala do prazo. Decorrido o prazo mínimo de 20 anos a partir do último registro, os prontuários em suporte papel e os digitalizados poderão ser eliminados. Isso aqui só traz a mesma redação do que as portarias do Conselho Federal de Medicina já trazia, né, a 1638 e a 1639, sendo que a 1639 ela foi revogada por conta da 1821, e na 1821 trazia uma redação diferente dessa daqui. É interessante porque a portaria 1821 falava da guarda permanente para os documentos digitais, né? O que era um grande contrassenso. Ou seja, com essa nova lei, a portaria 1821 certamente vai cair, vai ser revogada, e o CFM vai precisar aí criar uma nova portaria a partir dessa legislação. O parágrafo 1º desse artigo fala-se do prazo diferenciados para a guarda de prontuário de paciente em papel ou digitalizado poderão ser fixados em regulamento de acordo com o potencial de uso em estudos e pesquisa nas áreas de ciências humanas e sociais e tal. Aqui é justamente essa questão de você definir um prazo de guarda pelo suporte, que a gente, assim, eu pelo menos acho que é um erro, né? Não existe isso, não é o suporte que define o prazo de guarda, e sim o valor do documento, né? Seja ele secundário, seja ele primário. Se esse documento ele não tem mais valor para a instituição, se é definido independente do suporte, ele precisa ser e deve ser descartado, né? O parágrafo 2º trata da questão da devolução ao paciente, caso não se faça a eliminação, quer dizer, alternativamente à eliminação, o prontuário pode ser devolvido ao paciente. Isso é bom, né? Hoje ocorre com radiografias, ocorre em algumas situações, mas o hospital ele deixa de ter a responsabilidade, digamos assim, dessa guarda física, né, e passa a ter a responsabilidade do documento digital, mas pelo menos o documento ele não é eliminado, é criado um termo ali do paciente se responsabilizando pelo seu documento físico, analógico, né? O processo de eliminação deverá resguardar a intimidade do paciente, sigilo e a confidencialidade. Esse é o parágrafo 3º. Isso aqui está muito relacionado à questão dos dados pessoais, da proteção dos dados pessoais, que nós vamos ver um pouquinho disso mais para frente. O parágrafo 4º trata da destinação, né? A destinação final de todos os prontuários para eliminação serão registradas na forma de regulamento. É uma outra coisa, né? Quer dizer, cadê esse regulamento? A gente não sabe quando e como ele vai sair. Tem regulamentos que demoram anos. Esse aqui não pode acontecer isso, porque senão vai ser um desastre realmente. Vai precisar regulamentar mais rápido, mas a regulamentação, na verdade, essa regulamentação ela precisa ser bem explicada e bem detalhada. Esse é o grande perigo, né? E o último parágrafo desse artigo: as disposições deste artigo aplicam-se a todos os prontuários de paciente, independente de sua forma de armazenamento, inclusive aos microfilmados e arquivados eletronicamente em meio óptico, bem como aos constituídos por documentos gerados e mantidos originalmente de forma eletrônica. Ou seja, até os documentos microfilmados entraram aí nessa história. Vai ter, então, muita microfilmagem eletrônica, que está sendo feita já em vários órgãos, mas também de uma forma que eu considero errada em alguns processos, porque você microfilmar tem todo um processo, né? Existe uma legislação consolidada de 1959, sei lá, 57, e a digitalização desse microfilme, quando você usa o equipamento atual, que é praticamente uma fotografia ali, e depois vai para uma pasta de rede, quer dizer, você perde ali o que a gente chama de cadeia de custódia. É preciso ter um cuidado maior com esse processo de digitalização do microfilme.
eu tenho visto a digitalização muito mal feita de microfilmes. Então, gente, é essa a legislação que nós temos. Os cuidados a gente já começa a perceber que a gente vai precisar ter, né? Principalmente no aguardo dessa questão da regulamentação. Se a gente for relacionar essa lei com o PL 7920, a gente vai perceber, a gente começa a perceber aí a questão da eliminação do documento papel, né? O 7920, deixa eu trazer aqui ele para você, onde ele está aqui na minha área de trabalho. O 7920 aqui. Eu já falei um pouquinho sobre ele, falo muito nos cursos, né? Tem um capítulo dedicado só a ele, mas o 7920, ele traz na sua redação a eliminação do documento analógico, né? Traz aqui algumas compreensões do que se entende por digitalização e tal, o que a legislação de prontuários não faz, tenta explicar alguns processos. Hoje a ideia não é falar muito do 7920, mas eu vou mandar para vocês também por e-mail para poder fazer essa avaliação. E o que se dá de principal aqui, nessa correlação, é, de fato, a eliminação do documento analógico. E aí nós temos, amigos, hoje, então, a tipologia, esse arquivo especializado, que a gente chama de prontuário do paciente, com uma lei que permite a eliminação, mas com a dependência dessa regulamentação, tá? Vamos lá, esse daqui agora é uma correlação desse PL, dessa lei com a 13.709 e também com a medida provisória 869, que também trata da questão da proteção dos dados pessoais. Na verdade, é um ajuste aqui da 13.709. Eu vou trazer um pouquinho para você, dar uma olhadinha. A 13.709. Bom, cadê você? Aqui. Antes de mostrar ela, eu vou trazer uma imagenzinha do Observatório de Documentos Digitais. Essa página do Facebook é bem interessante, eu recomendo a vocês conhecerem e curtirem. E sempre eles estão postando coisas legais sobre documentos digitais. E aí eles fizeram um post legal, né? Deixa eu ver se eu amplio aqui para a gente ver. Aqui. Sobre a questão da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Nós temos aqui dados pessoais relacionados a CNPJ, CPF, nome, endereço, né? Esses são dados menos sensíveis, mas os sensíveis seriam relacionados à origem racial, étnica, questões religiosas, opiniões políticas. Tudo isso precisa e foi regulamentado por essa legislação, né? Existe uma lei que já determina a questão do consentimento, do compartilhamento, da disponibilização dos seus dados, a aplicação de penalidades para instituições que não respeitam essa questão. E aí o prontuário ele entra muito nesse assunto, porque a gente está tratando aí de um documento de fato sigiloso, com informações sensíveis realmente da vida do paciente, né? Então, aqui temos obrigações legais quanto a essa questão do tratamento de dados, que pode ser realizado para cumprimento de obrigação legal regulatória pela administração pública, né, para tratamento, mas as pessoas precisam autorizar. Os titulares têm direitos de requerimento, do livre acesso, da confirmação, da própria eliminação e revogação dos consentimentos dados anteriores. Então, é um tipo de lei que permeia aí as nossas relações, inclusive, principalmente, né, na questão da internet, que aqui nós temos como marco civil essa lei de 12.965, né? Foi lei de 2014. Então, essa lei de proteção de dados pessoais, ela é mais ampla, são 23 páginas, eu não vou trazer aqui
uma discussão assim pormenorizada desses artigos, porque senão a gente levaria muito tempo aqui, mas é muito importante que você faça essa reflexão e perceba as relações dela com a lei atual de digitalização. E verifique que já existem alguns artigos, apesar dela ser uma lei nova, né, ela é uma lei de agosto agora, de agosto de 2018, ela já passou por algumas transformações, algumas mudanças, a partir da medida provisória 869. Essa medida provisória é da agora, do final de dezembro também, 27, me parece. E assim, essas mudanças foram já devido a essa nova gestão, né? O novo governo solicitou algumas mudanças, né? O Josias Jorge, sim, corrigido o meu nome, é José Jorge, então. Então, é José Jorge. Fala mais um pouco aí sobre esse tempo de descarte. Como a Carmen falou, deixa eu ver o que a Carmen falou. O prazo de guarda informado na resolução do CFM fica subentendido para muitas instituições, pois o descarte do prontuário poderá ser eliminado após o último registro. Então, Carmen, o prazo de guarda é, de fato, a partir do último atendimento do paciente, não é? Então, são 20 anos a partir desse último atendimento. E a resolução do CFM, a 1821, ela tratava sobre a guarda permanente desse prontuário. Deixa eu abrir aqui para você ver. Aqui, ó, a portaria 1821, que eu também não vou tratar assim com muita propriedade dela, mas aqui tem alguns pontos que eu também vou mandar para vocês por e-mail. Deixa eu ver se eu acho aqui o ponto que ela fala sobre a guarda permanente. Ela é uma portaria de 2007, então são 11 anos. Aqui, o artigo 8. Estabeleceu o prazo mínimo de 20 anos a partir do último registro para a preservação dos prontuários dos pacientes em suporte de papel, que não foram arquivados eletronicamente em meio óptico. Né? Estabelecer, aqui é o artigo anterior, a guarda permanente, considerando a evolução tecnológica para os prontuários dos pacientes arquivados eletronicamente em meio óptico, microfilmado ou digitalizado, sabe? Então, aqui é que eu comentei sobre essa questão da definição do prazo de guarda pelo suporte, o que eu acredito que, assim, já caiu por terra, na verdade, com essa nova lei, está mostrado isso, apesar daquela observação na lei sobre a possibilidade de uma guarda por maior tempo em função de questões de pesquisa e de consulta, né? Então, deixa eu ver se tem mais outra pergunta aqui. Bom, e não há um controle efetivo nesses prontuários. Sim, sim. Carmen, se você quiser falar mais alguma coisinha, pode escrever aí que eu vou ler e a gente vai debatendo aqui, tá bom? Então é isso, pessoal. Quer dizer, você verifica aqui que esse tipo de discussão ele já é muito mais antigo, né? Nós temos aí uma portaria do Conselho Federal de Medicina, a 1821, que trata dessa questão e estabelece aqui níveis de segurança em relação a essa possibilidade de descarte do documento. Aqui, o nível de segurança 2. Eu lembro que, na época, a Sociedade Brasileira de Informática em Saúde que acabou deliberando e criando um padrão de metadados, tipo o EARC Brasil que a gente tem, né, mas metadados para a elaboração de sistemas informatizados de prontuário eletrônico. E o Conselho ficaria de validar as instituições que apresentassem, mas a primeira validação desses prontuários foi por autodeclaração. Ou seja, se a empresa, se a instituição, qualquer empresa dissesse que tinha um software, um prontuário eletrônico com esses níveis de segurança, ela teria uma certificação e depois se validaria. Eu lembro que na época ocorreu uma grande confusão, até hospitais acabaram descartando prontuários, e depois, em 2015, o próprio Conselho Federal de Medicina, deixa eu mostrar aqui para vocês, apresentou uma justificativa, deixa eu ver, aqui, teve uma consulta em 2015 sobre a eliminação de prontuários, e o Conselho apresentou uma justificativa meio confusa, na verdade, assim, porque aqui havia um questionamento claro sobre, a consulta era sobre a possibilidade de eliminação de destruição de prontuários após a microfilmagem, a primeira consulta. Já a segunda consulta
tratava da questão do prazo de guarda, não é? É possível, para eliminar o suporte em papel, necessariamente tem que microfilmá-los, e a terceira falava sobre essa autorização a partir desse nível de segurança dessa portaria. E aí foi dado um parecer e tal, que eu não vou ler aqui, mas no final, vou mandar para vocês isso também, tá? Que eu acho bem interessante. Houve uma conclusão de que os prontuários de suporte de papel podem excepcionalmente ser microfilmados em qualquer época, desde que autorizados pela autoridade competente. No entanto, os originais só poderão ser eliminados após decorrido o prazo de 20 anos e análise da CEPAD. A legislação da microfilmagem prevê que documentos em tramitação não poderão ser eliminados, né? Essa é uma lei já consolidada. E aí ele traz essa confusão. Ele não diz que pode eliminar o papel, né? No final ele diz assim a resposta aos consulentes. Que o prontuário pode excepcionalmente ser microfilmado. A outra fala da autorização da eliminação a partir da microfilmagem depois dos 20 anos. E a terceira, ele fala o seguinte: o artigo 3 da resolução elimina a obrigatoriedade do registro em papel, desde que os sistemas informatizados atendam integralmente aos requisitos de nível de segurança estabelecidos no manual. Ou seja, aqui ele deixou claro dessa possibilidade, mas depois disso, e a partir da lei 12.682, os hospitais perceberam ali que não poderiam fazer o descarte do documento do analógico, mesmo com essa portaria, porque a lei é mais forte do que uma portaria, né? Vamos para mais comentários aqui? Vamos lá, que eu vou passar depois para o PL de Marisa Letícia. Silvana, como tem essa nova lei, deixa eu ver aqui. Meu nome é Silvana. A pergunta da Mariana é pertinente. Certificação digital tem que ser de quem? Da instituição ou da empresa que está digitalizando? Mariana perguntou, o processo de digitalização será como no MEC, que precisará ser feito dentro da instituição? Pois é, isso daqui não ficou claro ainda, sabe, Marielza? Precisa a gente aguardar a questão do regulamento. Sobre a certificação digital, Marielza, está aparecendo meu nome até aí, não entendi muito porquê, né? Silvana, desculpa. Também não está claro isso. Existe hoje a própria empresa fazendo certificação digital. Em algumas licitações, os órgãos públicos deixam claro essa possibilidade. Na área de saúde, na área da digitalização e da certificação, a gente vai precisar aguardar a questão do regulamento, da regulamentação para entender. Mas hoje é utilizado, sim, os certificados digitais das empresas contratadas. E outra coisa, atualmente, pode ser feito digitalização fora das instituições, sim, sem o menor problema na área de saúde, a não ser que exista, e eu acho muito difícil que esse regulamento proíba a digitalização fora. Assim, tem muitos prontuários que estão fora das instituições, em empresas de guarda de documentos, teria que se retornar essa papelada toda para a guarda, enfim, é algo bastante complicado. Essa portaria do CFM, Silvânia, ela vai ter que ser modificada, sim, porque existe ali uma série de elementos que confrontam, né? Eu acredito que essa questão do nível de segurança não vai cair, mas a SBIS certamente vai ter que rever algumas coisas, alguns critérios, e os procedimentos precisam ser mais estudados, né? Há um interesse grande na classe médica, principalmente, porque a gente fala sempre do CFM, mas existem outros conselhos de nutrição, de enfermagem, que têm regras sobre a questão do prontuário também, e que precisam ser ouvidos. Mas há uma pressão muito grande em relação à utilização dos documentos digitais em contraposição aí aos analógicos. Então, vai haver, eu acho, e um boom de digitalização nas instituições de saúde, e essa é uma das maiores preocupações, né? Realmente, Silvana, essa saída dessa regulamentação
eu acredito que não vai demorar, porque deixou muitas dúvidas, deixou muitas brechas, e assim, a pressão vai ser grande e vai acabar sendo grande dos dois lados, tanto dos profissionais da informação, que precisam ser melhor esclarecidos sobre essa situação, e as instituições de saúde para poder deliberar. Tem muita gente aí com um gatilho, né, já pronto para fazer processos de descarte de documentos a partir daquilo que já foi digitalizado, sem os critérios e sem a normatização. Então, eu não posso falar alguns casos aqui, mas eu sei, já vivenciei isso e sei que tem diretor aí administrativo de instituição doido para que essa regulamentação surja. Já me perguntaram, inclusive, e agora eu já posso fazer? Meu Deus do céu, uma pressão realmente muito grande para que seja feita esse descarte do original. E aí precisa ser envolvido o Arquivo Nacional, que não tem estrutura, né, para poder abarcar essa situação, mas os conselhos de saúde, estadual de saúde, o conselho, não sei, vai ser necessário realmente um aparato muito grande para que isso aconteça de uma forma minimamente organizada e assim mais tranquila, né, para a população, para a sociedade no geral. Então, eu acho que vai ter muita discussão aí em relação a isso. Eu vou voltar aqui, vou interromper esse compartilhamento para vocês me verem, porque o tempo todo só vendo o documento não é bom, né? Olha aí eu de volta aqui. Então, gente, tem mais dúvidas em relação a essa questão do prontuário? Vou partir aqui para o PL sobre a questão do prontuário, né, do paciente, relacionando aqui a lei Marisa Letícia, o PL Marisa Letícia, que, enfim, a gente não sabe muito bem se vai continuar com essa nomenclatura, né, com esse governo atual que nós temos, mas o projeto Marisa Letícia, ele prevê a não autorização de imagens e dados de prontuário sobre o paciente, sobre os cuidados dos profissionais de saúde. Né? Hoje, existem as portarias do Conselho Federal de Medicina, que determinam várias punições aos médicos e profissionais de saúde que divulguem essas informações dos prontuários. Nós vimos o caso aí da Marisa Letícia, da ex-primeira-dama, mas temos casos emblemáticos também, até fora do país. Não sei se vocês lembram do Michael Jackson, a morte do Michael Jackson, e num outro dia foi revelado os dados do prontuário que ele tinha, ele não tinha. E esse caso de Marisa Letícia foi bastante emblemático também, porque foi postado nas redes sociais. Segundo o hospital, tinha sido uma médica que tinha feito essa postagem. Essa médica, inclusive, está processando o hospital, já ganhou, não sei se em primeira instância, em segunda instância, mas o hospital foi condenado, o Sírio-Libanês, né, foi condenado a ressarcir essa médica, porque não foi provado que foi ela a responsável por essa postagem. Mas, enfim, eu não sei exatamente que pé está esse processo, mas vem daí, né, chega à tona essa questão. Inclusive, é um cuidado, pessoal, você que trabalha na área de instituição de saúde, me diz aí, quem é que trabalha aí? Se trabalha na área de instituição de saúde, coloca assim, eu trabalho. Então, você que trabalha, ou você que quer trabalhar, vai fazer alguma coisa, tenha muito cuidado com essas informações, com as conversas. Eu já participei de muitos projetos, já coordenei serviço de arquivo médico e estatística, e a gente sabe como é essa curiosidade das pessoas em relação ao que um tem, ao que o outro tem, a quem se está grávido, se perdeu, enfim, cuidado com essas informações. Nós somos profissionais de informação, e nós precisamos, se a gente quer cobrar a ética dos profissionais da área de saúde, nós precisamos ter ética também, ter bastante cuidado com o manuseio, com a disponibilização dessa informação ao médico. Já vi muitos casos de um profissional da área de saúde, seja médico, seja enfermeiro, correr no SAMI para pegar um prontuário e até rasurar ou acrescentar uma informação a mais, porque está sendo vítima de um processo de ética, e aí faltou colocar alguma informação, ou enfim, algum tipo de prescrição errada e quer consertar.
Então, a responsabilidade do profissional da área de saúde é muito grande em relação a isso. Quem aqui, ó, eu, Carlos Henrique também, trabalhando em saúde, Adriele, legal, Angélica, bacana, Alessandra, beleza. Então, esse recadinho é para vocês e para os outros que estão assistindo, que querem trabalhar nessa área, e é um tipo de trabalho, nós sabemos, que tem que ter muito cuidado, muito zelo, e, assim, firmeza, né? Porque não é fácil você enfrentar profissionais que são super condecorados, às vezes, que têm altos cargos, mas é preciso estabelecer regras na instituição, quem pode ter acesso ao prontuário, como, quando, por quê e como, tá certo? Esse PL, Marisa Letícia, deixa eu ver aqui o que a Silvana está falando. Presta serviço na Unimed, joia. Falar em eliminação do prontuário é fácil, difícil é ter alguém que seja responsável, né, Silvana? Lembro de quando trabalhei em um arquivo hospitalar, viviam falando nisso, mas na hora H ninguém assume, só falam em digitalização e eliminação para ter mais espaço. Pois é, amiga, concordo plenamente com você. Minha preocupação está justamente nesse boom, nessa necessidade, assim, imperiosa dos hospitais, das pessoas em querer fazer transformação digital, né? E quando a gente fala em transformação, quando a gente fala em conversão digital, a gente tem que pensar na questão da fidedignidade, da autenticidade, do compliance, né? Quer dizer, existe conformidade desses processos, qual é a garantia jurídica e probatória, qual é a nossa garantia de que esse documento que foi digitalizado, ele vai ser conservado, vai ser guardado, e a gente consegue acessar ele sem nenhuma adulteração daqui a 5, 6, 10 anos. Então, é necessário política, a gente já falou, é necessário, porque a lei é uma coisa, você tem lei para tudo, né? Você tem uma legislação que está aí, que se for posta em prática, sei lá, aqui na Bahia vai ser de uma forma, no interior da Bahia é de outra, em São Paulo é de outra, num hospital é de outra, enfim. O que é preciso a gente pensar em como estabelecer uma política, como definir uma normativa, uma regulamentação que, de fato, a gente consiga ter, no mínimo, aí uma padronização de critérios, de requisitos, assim, básicos, né? Basilares. E aí eu cito, principalmente, o processo da digitalização em si, né? Respeitando todas aquelas regrinhas da recepção do documento, da higienização, do tratamento, do preparo, da captura bem feita, da indexação dessa documentação, da remontagem de processos, quando for o caso do original, eu falo em remontagem, mas com essa lei não vai se remontar nada, né? Vai acabar se fragmentando ou até incinerando, é um processo incorreto, mas que muitas instituições fazem, e a entrega, o armazenamento digital. E aí nós vamos ter que pensar realmente em como fazer isso. E, se possível, se a gente conseguir falar sobre repositório digital confiável, falar sobre preservação digital e incorporar esses elementos nesses projetos, ufa, né? É um suor a menos, tá bom? Deixa eu ver se alguém falou mais alguma coisa para eu falar aqui sobre a Marisa. Legal. Então, deixa eu compartilhar novamente a nossa telinha aqui, para eu trazer a Marisa Letícia aqui, o PL Marisa Letícia, né? Na verdade, esse projeto de lei, ele foi apresentado pelo deputado aqui da Bahia, à época, o Jorge Sola, do PT, e depois disso a Jandira Fegali, ela apresentou um substituto desse projeto. Eu vou mostrar para vocês aqui esse substituto, porque é hoje o que está tramitando na Câmara dos Deputados, é esse substitutivo da Jandira Fegali, né? Aqui tem uma parte de exposição de motivos, traz a justificativa em relação a
divulgação não autorizada de imagens e dados de prontuários. Eu vou partir logo aqui para o PL, que é pequenininho, não é muito grande, porque ele altera apenas um código penal, ele altera o código penal, acrescentando esse crime, criminalizando a divulgação do acesso. Aqui está. Altera o decreto tal, que é o Código Penal, para acrescer-lhe o artigo 153A, que trata da divulgação não autorizada de imagens e dados de prontuários e informações relacionadas a exames de pacientes sob cuidado de profissional. Inclusive, ela acrescenta isso aqui, um dos substitutivos da Jandira, esse acréscimo em relação aos exames. O artigo 1º, decreto-lei tal, não vou ler isso aqui para não perder tempo, passa a vigorar acrescido do seguinte artigo. Artigo 153A. Divulgar alguém que tenha acesso a pacientes sob cuidados de profissionais de saúde ou a seu prontuário, sem justa causa, sem autorização prévia em mais pacientes, dados do seu prontuário ou informações relacionadas a exames, pena detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Tá? Agora, essa pena ela é ampliada, será de 1 a 4 anos, e a multa se o responsável pela divulgação for o profissional de saúde ou qualquer outro profissional que tiver contato com o paciente em razão da função, ministério, ofício ou profissão, tá? Então, amplia-se aqui de 1 a 4 anos. Esse parágrafo 2º, que é também uma proposição da Jandira, é uma redação para, digamos, possibilitar a divulgação para fins acadêmicos, jornalísticos, judiciais e de investigação criminal, devendo, nos casos acadêmicos e jornalísticos, ser assegurada a não identificação do paciente. Tá? Então, o prontuário, claro, ele é estudado por muitos projetos, muitas pesquisas na área de saúde, na área social também. Inclusive, a minha dissertação de mestrado foi sobre prontuário do paciente, e é claro que precisaria de um artigo tratando sobre essa questão da possibilidade de divulgar essas informações para fins acadêmicos, jornalísticos, mas preservando a identidade desse paciente. E claro que tem que ter sempre a representação, somente se procede mediante a representação. Então, é necessário ter uma representação, a solicitação para que isso de fato aconteça. Então, esse projeto, ele está tramitando. Vou mostrar para você aqui uma tramitação, onde é que ele está, mais ou menos, deixa eu ver aqui. Não, esse aqui foi do outro. Aqui é o 7920. Tenho várias tramitações, é porque eu fico olhando sempre aqui como é que está a tramitação dos projetos. Eu vou pesquisar aqui, vou colocar aqui. Deixa eu tentar achar aqui. Bom, eu vou pesquisar rapidinho o nome do projeto de lei, para ficar mais fácil a gente encontrar, que é o 7237/2017. Então, se eu botar aqui PL, eu vou mandar para vocês, tá? Mas se você quiser achar na internet, é super fácil. PL 7237/2017, Câmara. Só se você colocar isso aqui, o primeiro resultado no Google, geralmente, tomara que não me deixe mentir, ele traz aqui, ó, traz justamente o projeto de lei. Aí é possível você acompanhar a tramitação desse projeto, né? Hoje, vamos ver onde é que ele está tramitando. Aqui foi a tramitação inicial, CCJ. Vamos para baixo aqui. Pronto. 3/12. Encaminha a publicação parecer da Comissão da Seguridade Social. Então, esse foi o parecer aprovando esse projeto de lei, mas depois tem uma tramitação grande ainda na Câmara, né? Aqui, ó, vai para a Comissão de Constituição e Justiça. Então, ele foi aprovado na CCJ e o próximo passo aprovado na CSSF, que é a Comissão de Seguridade Social e Família, e agora vai para a Comissão de Constituição e Justiça verificar se ele é um projeto de lei constitucional, e aí depois vai para a aprovação da casa, né? Então, o projeto está nesse caminho aí, então tem muita coisa ainda para percorrer, tá certo? Deixa eu ver se tem perguntas aqui sobre ele.
Jaqueline, trabalha em um hospital. Joia, Jaqueline. Professor Pablo, com sua experiência, você enxerga como problema ou obstáculo a digitalização das páginas manuscritas com as letras dos médicos? São quase ilegíveis aos olhos e ficam difíceis de serem convertidas no OCR. Não seria nem OCR, né? Seria ICR, a digitalização de manuscritos. Intelligent Character Recognition, né? Mas, assim, vai ser muito difícil que um software consiga fazer uma transformação, reconhecimento de caracteres de manuscritos, assim, com um percentual significativo. Hoje tem ferramentas que fazem o ICR, mas aí retornam 30% a 40% de texto, não é muito confiável. O próprio OCR precisa de validação, né? Então imagine essa ferramenta de ICR. Eu vejo a digitalização, Carlos e colegas, assim, com bons olhos, mas com bons olhos no sentido da ampliação do acesso à informação. Esse, para mim, é o primeiro ponto da importância e do porquê digitalizar. Eu acho que é importante digitalizar, porque amplia o acesso à informação, porque facilita esse acesso, né? Ele está digitalizado, a gente consegue visualizar de uma forma mais rápida, não precisa buscar esse documento original nos seus arquivos, e reduz também a questão de cópias, porque você tem uma digitalização ali, você consegue ter um software, isso assim, num ambiente perfeito, né? Eu estou me colocando aqui com um software bem estruturado, com rotinas bem implementadas, né? Deixa eu tirar o compartilhamento aqui para vocês me verem. Pronto. Então, eu estou falando nesse sentido, tá? Vejo sim com bons olhos. Agora, o descarte do original, que para mim é um ponto muito crítico, tá? Você fazer a digitalização com esses fins, de facilidade de acesso, de disponibilizar informação, de melhorar a prática na área de saúde, porque você consegue compartilhar informações, estudar casos, isso é bem importante. Agora, o descarte do original precisa ser mais estudado, melhor fundamentado, trazer para discussão aí várias áreas, trazer o pessoal do CONARC para discutir, da Câmara Técnica de Documentos Digitais, não é? Trazer a turma do SBIS, enfim, é uma necessidade de discussão conjunta, de construção coletiva, não pode ser de uma forma abrupta por uma necessidade mercadológica, sabe? Entende o que eu estou falando? Então, esse, para mim, é o grande X da questão. Se a gente não conseguir resolver essa estruturação, se a gente não conseguir fazer um planejamento, a implementação, de fato, de políticas propriamente ditas, a gente corre um grande risco. Então, é isso que eu quero deixar aqui para vocês, desde já essa pergunta, né? Vamos aguardar, então, a regulamentação? Ou vamos propor uma regulamentação? Né? Vocês topam começar a pensar em pontos, em detalhes, aquilo que um regulamento dessa legislação deveria ter? Então, é esse ponto aí que a gente precisa pensar. Fica aberto aí o debate, quem quiser perguntar alguma coisa e também se pronunciar em relação a essa necessidade de pontuar questões para essa regulamentação. Né? Deixa eu ver aqui uma pergunta. O que é que Vamos ver aqui. Não tem outras, né? Então é isso, pessoal. Arquivo Braz, no Paraná, sejam bem-vindos. Um grande abraço. Exato. Então, assim, eu tenho esses receios, tá? Essas preocupações, mas acho que a nossa participação ela pode transformar e pode trazer um alento a essa regulamentação. Então, é isso que eu deixo aí a dica para que a gente possa realmente, nas nossas instituições, apresentar a legislação, em primeiro lugar, porque a gente não vai esconder. É melhor que os nossos gestores saibam a partir da gente que trabalha com isso do que chegar de uma forma diferente, né? Viu pelo jornal, ou alguém, ou alguma empresa foi lá e apresentou. Então, nós sabemos da existência dessa lei,
mas nós estamos preocupados com a implementação, com a execução desse processo. Não é tão fácil, não é barato digitalizar, então, um argumento assim para também não sair digitalizando tudo, como tem muita gente achando que vai fazer. Não é barato fazer digitalização. Uma coisa é você pegar um papel, colocar no scanner e tirar uma cópia. Outra é você fazer um projeto de milhões de documentos, de digitalização propriamente dita, pensando no resultado final, no produto final com qualidade. Então, deixem claro isso para o gestor de vocês, tá? Vocês que são de empresas privadas, assim como eu sou consultor, faço consultorias, projetos também, tenho parcerias, às vezes sou concorrente, às vezes sou parceiro de empresas, porque sou contratado, às vezes, para dar uma consultoria de implementar um projeto, depois eu saio ou vou avaliando essa execução, né? Vocês que são de empresa privada também tenham em mente que esse mercado está super aberto, as oportunidades virão realmente, agora ajam com responsabilidade em relação ao que está se propondo fazer, como fazer, de qual melhor forma atender a esse anseio da instituição e, por contrapartida, por conseguinte, da sociedade, tá certo? Então, gente, eu só vou deixar aqui para vocês, vou divulgar aqui o nosso chat, né? Um curso que eu tenho realizado, que é o curso de digitalização. Eu vou deixar aqui para vocês um botãozinho, se vocês quiserem ter mais informações sobre esse curso, fica aí à disposição, tá? Eu tenho feito esse curso online de digitalização, vou fazer uns cursos presenciais também. Quem é de São Paulo aí? Tem alguém de São Paulo? Levanta a mão aí de São Paulo, diz eu, sou de São Paulo. A primeira turma, não, desculpem, a primeira turma é Rio de Janeiro. Quem é do Rio de Janeiro? Mas temos turmas em São Paulo também. Vamos ter turmas do curso de digitalização de prontuários em São Paulo, no Rio de Janeiro. São cursos, assim, com uma carga horária maior. São 2 dias seguidos. Eu vou mandar também esse material para vocês, esse folder, com os cursos presenciais. Na nossa agenda do primeiro semestre, eu tenho Rio de Janeiro, 21 e 22 de fevereiro, Brasília, 4 e 5 de abril, Recife, 25 e 26 de abril, São Paulo, 9 e 10 de maio, João Pessoa, 31 e 31 de maio e São Luís do Maranhão, 27 e 28. Quem gostou aí e quem quer que esse curso vá para a cidade aí, me fale, porque a gente já pode fazer uma programação, de repente até um curso em company, tanto na área de digitalização de prontuários, como na parte de digitalização. Esse curso online é um curso específico para a área de digitalização. Hoje, ele não está num preço promocional, né? O curso, a primeira turma, tinha um preço realmente promocional, que era um preço diferenciado. Hoje o curso custa R$ 771. Mas uma grande novidade aqui, quem está participando desse webinar pode ter um descontão, ou a gente consegue fazer um desconto e ter um preço de R$ 249. Então, quem tiver interesse, eu vou deixar aí um código promocional, um cupom. Se você tiver interesse em conhecer mais, entra lá no site, saiba mais informações. Esse não é o de prontuário, tá? O de prontuário, ele, por enquanto, ele é presencial. Tem sim uma ideia de se fazer um curso online sobre prontuário e tal, mas essa primeira versão, eu já fiz cursos nesse ano aqui em Salvador, fiz uma turma com mais de 30 alunos de vários hospitais e foi um sucesso, e tem tudo para ser um sucesso esses próximos cursos que a gente vai fazer aí nas cidades que vocês estão, tá certo? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. São Luís do Maranhão, Djaldo, é isso mesmo, vou para aí. Rio de Janeiro, vou sim. Então eu vou passar essas informações para vocês, tá? No e-mail. Esse botãozinho que apareceu aí é o botão do curso de digitalização top, como eu falei, ele hoje está custando realmente R$ 771, mas quem tiver interesse num código promocional, eu consigo fazer aqui com a equipe por R$ 249 até amanhã. Então, eu vou deixar aqui o e-mail
que é o contato@pablosoledade.com.br, está aí no bate-papo, no chat, vocês podem copiar e manda um e-mail para a gente se você tiver interesse. Acessa lá, vê, pode verificar que realmente o curso hoje está custando isso e a gente pode fazer essa promoção aqui exclusiva para quem está participando desse webinar e essa promoção pode ir até amanhã. Tá? Agora, gente, deixa eu ver aqui o que o Carlos Henrique perguntou, porque já está chegando a nossa hora aqui. Posso fazer duas perguntas? Trabalhamos em rede com unidades em todo o Brasil, podemos ter uma TTD única para toda a rede? A comissão de revisão de prontuário pode fazer uma função de CEPAD? Sim, sim, as duas informações sim, Carlos. Você pode ter uma tabela de temporalidade única, sim, agora, claro que você precisa contemplar todas as tipologias, né? Você precisa fazer um estudo realmente, um diagnóstico, um levantamento da produção documental das instituições, das unidades, porque há especificidades, não é verdade? Então, às vezes, você tem uma especificidade de unidade em relação ao que é produzido de documentação, então tem que ter bastante cuidado com isso. E, inclusive, você pode padronizar os processos. Já que você tem unidades em todo o Brasil, dá trabalho? Dá. Mas, certamente, essa produção documental, às vezes você tem documentos iguais, apenas com uma nomenclatura diferente. Então, é possível, sim, você fazer essa padronização e definir uma tabela de temporalidade única. Em relação à CRP, hoje tem acontecido muito isso. A CRP acaba acumulando a função da CEPAD. Só que, para ser presidente da Comissão de Revisão de Prontuário, tem que ser um médico, não é? Isso está lá nas regras das portarias do Conselho Federal de Medicina. Então, amigos, eu penso que a Comissão Permanente de Avaliação de Documentos ela tem que ter outra estrutura, porque a demanda dela é outra, não é de revisar prontuário, verificar erros médicos, é uma outra dimensão de gestão documental propriamente dita, então eu recomendo que seja uma comissão diferente, tá? Outra pergunta aqui, vamos lá. A importância da segurança de informação pode ser recolocada apenas aos gestores do processo? Apenas aos gestores? Não. A segurança é de todos, não é uma responsabilidade de todos, até porque os processos são individuais. Então, você viu essa médica que está sendo processada aí por um vazamento de informação, ela certamente não era da gestão da instituição, se é que eu entendi a sua pergunta. Então, assim, a responsabilidade da segurança, ela passa por uma criação de uma política de segurança da instituição, inclusive saiu também uma portaria recentemente, eu vou mandar para vocês, porque também não vai dar para a gente discutir aqui, mas sobre a instituição da política de segurança da informação nacional, a política nacional de segurança da informação, onde contém ali uma série de elementos em que o próprio cidadão é responsável também pelo processo, né? Carmen, te mando sim informação sobre o digitalização top, mas pode teclar aí informação. Palmas, Tocantins, tem uma conhecida arquivista aí, que eu tive com ela no encontro em São Luís do Maranhão também. Eu sei que vocês têm um trabalho muito relevante aí na área de gestão documental. É isso, tratamos de cultura brasileira que não se segue as regras. Infelizmente é isso, a gente tem muita lei e a aplicabilidade dessas leis nem sempre acontecem, né? Curso em Curitiba, Jaqueline, vamos ver, a gente está com uma programação realmente bem cheia, bem densa esse semestre, não, mas quem sabe no segundo semestre aí de 2019 a gente consiga ir para Curitiba, até porque eu sou apaixonado por Curitiba também, tá certo? Vamos ver aí. Agora, se não der para fazer o presencial, eu recomendo que você faça um online, porque é um curso realmente muito completo. O curso de digitalização online é o mais completo do Brasil. É o curso, eu tenho certeza disso, que hoje é o curso online mais completo que trata de digitalização e gestão de documentos digitais é o nosso. Então, tem alguns alunos aí, talvez, ainda aqui online, que de repente pode falar algo, mas, assim, é bem denso
e é prático também, eu mostro no scanner como se faz, tanto a questão teórica como a questão prática, são scanners planetários, eu mostro como é que faz a digitalização de um livro, um acervo bibliográfico, como é que faz a digitalização dos acervos arquivísticos, a resolução 31 do CONARC, como se deve respeitar essa resolução, como fazer uma digitalização com dinamismo e com qualidade, né? Para mim são as duas premissas. Enfim, é um curso bastante completo. Eu não estou aqui para falar do curso, não estou aqui, realmente hoje a live, a intenção é de fato falar sobre a questão da digitalização dos prontuários, tudo que a gente viu hoje, e estudem bastante. Eu vou deixar no YouTube essa live, fazer algumas edições, claro, né, para poder resumir um pouco, sintetizar um pouco para quem não pôde assistir o webinar, mas se você tiver interesse, acesse lá, pesquise. E toda sexta-feira eu publico um vídeo novo no YouTube. Então, se inscreva no nosso canal. O canal é Pablo Soledade, facílimo de você encontrar, e já tem conteúdo lá, tem a Semana Digitalização Top, que eu gravei 3 aulas, até sobre precificação de digitalização, como definir um preço num serviço de digitalização. Até isso tem lá no canal do YouTube, tá certo, pessoal? Então, Jaqueline, você tem interesse no curso, a gente manda para você, tá? Um e-mail. Seu e-mail está cadastrado na plataforma, né? Você deve ter entrado por lá. Se não, dá uma clicada no botão e aí você entra em contato com a gente para a gente poder... Eu vou fazer o seguinte, vou sair um pouco do script, eu vou colocar aqui o código promocional, tá? Que ele é válido até amanhã. Então, se você quiser fazer o curso, ó, o código promocional é o TOP65. Você entrando lá, o curso está 771, mas se você digitar TOP65, onde tem escrito assim, você tem algum cupom de desconto, digitando tudo junto, TOP65, maiúsculo, você consegue as informações e consegue o descontão que nós estamos oferecendo. Eu coloquei só TOP, né? Não, é TOP65. Deixa eu ver se agora foi. 65 é porque é de 65% de desconto. Realmente, de 771 por 249. Isso só vai valer para quem está participando realmente do webinar. Tá certo, pessoal? Então, gente, eu quero agradecer demais a presença de vocês hoje. Para mim é uma grande alegria estar aqui. É uma grande satisfação. Espero que vocês tenham gostado da live, das informações que eu trouxe. Peço desculpas, né, porque realmente é muito conteúdo para a gente poder dar em 2 horas de aula, praticamente. Nós tivemos aqui 1h50. Se você gostou, dá um ok aí, dá um alô, e vamos ficar conversando e se encontrando sempre, porque eu estou sempre fazendo lives, estou sempre fazendo webinars, e se você quiser se especializar mais, ter um conteúdo realmente mais completo e poder aí melhorar como nas suas atividades profissionais, aparecer mais oportunidades para você, tanto da área de empreendedorismo, porque o curso é muito bom em relação a isso também, quem quer empreender nessa área, quem quer ser consultor, e quem quer melhorar as suas atividades práticas no dia a dia. Tem servidores públicos participando do curso, tem empresários, então é bastante eclético o público, tá bom? Então, muito obrigado por vocês ficarem aqui até agora. Marielza, um grande abraço. O código não está dando certo, né? Top, tudo maiúsculo. Top 65. Se não der certo, eu vou falar com a nossa produção, tá? E aí a gente passa para você aqui, para o seu e-mail, esse código promocional ainda hoje, porque realmente ele vai valer até amanhã. Mas é porque aqui na minha cabeça estava o top 65, porque foi ontem o que eu mandei o pessoal da coordenação escrever. Mas se não estiver dando certo, eu vou verificar e mando para o seu e-mail. Angélica, muito obrigado mesmo por suas informações aqui. Valeu, Hortência. Tudo de bom para vocês, gente. Muita saúde, muita paz. 2019 maravilhoso, né? Para todos, estamos começando ainda. Eu ainda posso desejar para vocês um feliz 2019 com muitos projetos, com muitas realizações. Estamos juntos, tá bom? Grande abraço. Até mais, gente. Tchau, tchau.